questão que se coloca, né, para iniciar a nossa reflexão aqui é: existe e qual seria a conexão entre essas três fases? Porque se a gente dá uma olhada assim, superficialmente, uma pessoa que começou os seus estudos pela gnose, depois tentou descobrir qual seria a concepção de uma biologia filosófica, termina sua obra falando de ética, parece uma coisa de detalhe muito mal estudada, mas como uma pessoa capaz de estudar esses três assuntos tão diversos e se há de fato alguma conexão. Eu vou me ater aqui à conexão entre o segundo e o terceiro momento. Tá? Então, há sim uma conexão entre o primeiro e o segundo, mas o próprio título da exposição já diz: eu quero aqui pensar qual é o passo do ser biológico para então o teorético. Então, eu vou me ocupar daquela passagem do segundo para o terceiro momento, tá? Só para a gente compreender melhor o escopo da nossa apresentação. Para inspirar, então, a nossa exposição, eu vou me servir do pensamento de um estudioso de Jonas, Olivier Debré, que é um pensador, um dos grandes conhecedores, tradutores do Jonas para a língua francesa, e ele vai dizer que o Jonas é conhecido como um pensador da liberdade. Isso pode causar uma certa estranheza, porque a gente conhece o Jonas principalmente pelo princípio de responsabilidade. Mas é aqui que a gente vai tentar mostrar que há uma conexão, sim, entre a obra, o princípio de responsabilidade, e essa frase aí do Olivier Debré que descreve o Jonas, então, como pensador da liberdade. Então, isso está lá no livro, né, que ele escreveu, que é um livro de apresentação do Jonas para o francês, né, que é do leitor francofônico. Então, o livro chama Jonas, e está logo na introdução, logo nas primeiras páginas, ele vai falar, vai escrever então Jonas como pensador da liberdade. Isso significa, então, se a gente parte do pressuposto, né, concordando aí com a Olivier Debré, que de fato Jonas é o pensador da liberdade, a gente tem que perceber então que de fato esse tema da liberdade vai estar presente na obra do Jonas desde o início até o último momento da sua obra. Então a gente vai ver que de fato, né, desde os primeiros escritos, a questão da liberdade está presente. Né? Agora, para quem já leu alguma coisa do Jonas, a gente sabe que isso está muito evidente nos seus primeiros trabalhos. Por exemplo, a primeira obra que ele publicou tinha como título O Problema da Liberdade em São Paulo, Santo Agostinho. Está claro, quer dizer, ele começa a sua reflexão filosófica discutindo o tema da liberdade. Então, isso está muito claro. Né? Ali não tem nenhuma dificuldade. E também é claro, quando a gente lê com mais atenção o princípio de responsabilidade, onde ele vai mostrar que a responsabilidade é a contrapartida da liberdade. Ou seja, se a gente é livre, a gente é responsável. Isso já está lá no Aristóteles. O Aristóteles falava isso. Quer dizer, a gente é livre, então a gente tem que ser responsável pelos nossos atos. Ou, dizendo de outra maneira, para a gente ser responsável, a gente tem que ser livre. Uma pessoa que não é livre, por algum motivo, seja, ela não é responsável pelos seus atos. Ela age, ou porque alguém a comanda, ou porque ela está sob efeito de alguma coisa, mas ela não é responsável por aqueles atos, porque ela não está usando a sua liberdade. Então, desde o início a gente percebe que a liberdade é a contrapartida da responsabilidade e vice-versa. Então, nos dois primeiros momentos, quando ele ainda está lá, iniciando seus estudos de gnose, ou depois, quando ele vai, na sua última fase, que vai discutir a responsabilidade, o tema da liberdade está evidente. Agora, isso não fica muito claro quando a gente entende que ele estuda nessa segunda fase o fenômeno vivo. Né? Então, como que a liberdade entraria aí? Para a gente realmente concordar com o Debré de que o Jonas é o pensador da liberdade. Se é isso de fato, a liberdade vai ter que estar presente também nessa segunda fase. Então, é isso aí que a gente vai perceber
considerar o metabolismo como uma manifestação da liberdade. Tá? Então, aqui a gente começa a perceber que o Hans Jonas é um pensador, de fato, muito original. Porque ele está mostrando para nós algo que, de alguma maneira, a gente nunca pensaria. Pelos caminhos tradicionais da biologia, a gente jamais entenderia o metabolismo como uma manifestação da liberdade. Então, essa é a chave para a gente entender por que, de fato, o Olivier de Péguy, quando ele descreve Hans Jonas como um pensador da liberdade. Porque, desde lá dos primeiros estudos, passando pela filosofia da biologia, culminando no pensamento ético, a liberdade é o tema que está presente, onipresente na sua obra. Agora, como a gente pode entender o metabolismo como uma manifestação elementar da liberdade? Aí que está o ponto, o foco principal. E aí, eu trago uma citação dele, que está lá no livro Evolução da Liberdade, que é uma publicação francesa, que cobriu vários textos Hans Jonas, e um deles ele vai dizer isso aí. Por nossa parte, nós chegamos até a afirmar que já o metabolismo, camada fundamental de toda existência orgânica, manifesta uma liberdade. Ou melhor, que ele próprio é a primeira forma de liberdade. Então, para Hans Jonas, o metabolismo é a forma primeira ou a forma elementar da liberdade. Então, isso aí é a chave para a gente entender esse pensamento dele. Porque, para ele, o metabolismo seria uma manifestação da liberdade, não no sentido de autonomia, autonomos, como Kant vai definir a liberdade. A liberdade para Kant é autonomos, é a razão de se dar a sua própria lei. Nomos no sentido de lei, então a razão de se dar a sua própria lei. Isso para Kant é uma definição da liberdade. Na concepção do não é isso. O que ele vai dizer é que, na verdade, o metabolismo é uma espécie de atividade auto-interessada, mas não no sentido de interesse que a gente vê hoje, no sentido negativo. É aquilo que faz o próprio organismo viver, ou se administrar a si mesmo. Então, a palavra em grego seria o autocífero. Isso não está lá no Hans Jonas, mas essa palavra em si. Mas eu busquei no grego a palavra que expressasse para fazer o contraponto com o autonomos. Então, esse autocífero é o auto-interesse, quer dizer, o organismo é livre porque ele é uma espécie de autogestão. Ele que tem que se auto-sustentar, digamos assim. Entende? Então, isso para nós, o organismo mais elementar seria a primeira forma de vida unicelular. Quando ela, para sobreviver, ela faz uma atividade voltada para si mesma e aí, naquilo ali ela se auto-mantém, aquilo para ele já é o primeiro, digamos assim, a primeira centelha, a primeira manifestação da liberdade. Tá? Claro que isso é uma concepção muito, digamos assim, contra-intuitiva, porque a gente jamais veria, por exemplo, uma bactéria como um ser vivo. É muito difícil a gente imaginar essa bactéria ali, mas no sentido de que ela se auto-regula, ela se auto-mantém, fazendo o quê? Como a gente vai ver ali, uma troca com o meio, que é exatamente o metabolismo, ela já, para o Hans Jonas, ela já tem a primeira manifestação da liberdade. Tá? Então, a gente necessariamente tem que aceitar essa definição de Hans Jonas para a gente poder seguir, acompanhar a evolução do seu pensamento. Mas, como eu estou dizendo, é uma visão muito, digamos assim, fora, a mainstream, como ele mesmo fala, quer dizer, fora dos padrões, porque a gente não está acostumado a pensar que uma atividade celular possa ser já uma manifestação da liberdade. Mas o Hans Jonas faz isso. E, como a gente vai ver ao longo da exposição, isso vai ter consequências na dimensão ética. Tá? O interessante é que a gente tem que perceber, então, todo ser vivo, por ele ser de uma forma
autogestor nesse sentido, né, ter essa atividade, ele tem a sua dignidade. Então é outra questão que os Jonas vai discordar de Kant, porque Kant só tem o fim em si do ser humano. Né? Para com as Jonas, toda forma de vida, ela é um fim em si, porque ela própria está ali para se auto-sustentar, para se auto-gerir, né, e para se auto-manter através dessa atividade de troca. Então, é nesse sentido que ele define a liberdade dessa forma mais elementar. Bom, então, isso vai nos levar a uma seguinte conclusão. Né? Se a gente aceita essa concepção dos Jonas, a gente vai ver que, de fato, todo ser vivo necessariamente efetua o metabolismo. Isso é um dado, né? Então, ao fazer esse metabolismo, o que significa? Ele está realizando trocas com o meio. É isso que é a definição de metabolismo. Então, ao longo de toda a sua vida, né, para se conservar, né, para conservar a vida, como todo ser vivo, ele tem que fazer o metabolismo. E aí eu trago essa imagem aqui, não sei se está legível para todos,